Amados irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Com muita alegria que estamos novamente aqui para podermos compartilhar da palavra de Deus. Espero que todos estejam bem. Vão mandando notícias para a gente saber se todos estão tranquilos, precisando de algo, fale com a gente. Se a gente precisar também, a gente vai comunicar às pessoas. Mas até então está tudo bem, graças a Deus. E vamos falar um pouco hoje da palavra de Deus. E eu queria deixar uma pergunta aqui para a gente já ir meditando. E antes disso, vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Que o seu amor, a sua esperança e todo entendimento, Pai, alcance a vida de todos que ouvirem essa mensagem, Pai. De todos que virem esse vídeo. Eu te peço que no nome de Jesus, cada pessoa que ver esse vídeo, cada família dela, que possa ser abençoada com a sua palavra de Deus, Pai. E que o Senhor possa encher a vida de cada um com seu amor, com sua esperança, com a sua fraternidade e com a sua sabedoria, Senhor. Eu te peço que o Senhor abra o entendimento de cada um. Eu te peço que eu me esvazie de mim mesmo e se enche do seu Espírito Santo, Pai. E que seu Espírito Santo ministre tudo que for dito aqui hoje nesse vídeo, Senhor. Fale conosco poderosamente, através da Tua palavra, nos ensine, Senhor. E nos dê coragem para a gente ouvir, colocar na nossa mente, mas principalmente colocar em prática tudo o que aprendermos aqui hoje, Pai. É assim que eu oro agradecido, no nome poderoso de Jesus. Amém. Então, vamos começar com uma pergunta que fala assim: o que seria para nós uma família abençoada? Então, muitas das vezes a gente pensa assim, uma família abençoada é uma família que as pessoas são bonitas, né? São bem arrumadas, são chiques, né? São famosas nas redes sociais, hoje em dia está muito em alta isso, de rede social. A gente pensa também que é ter beleza, prosperidade, saúde, união, reciprocidade e muitas outras coisas. Aí, como você já deu para perceber, foi listado aqui o quê? Só coisas boas, né? Que maravilha, né? Se fosse tudo assim, né? Família abençoada, fosse o que ficasse ao entorno nosso, na nossa vida, no nosso cotidiano, fosse só coisas boas. Mas, porém, não é assim. Isso não é verdade. Temos sim muitas e até algumas dessas características mesmo. Uns têm mais, outros vão ter menos, mas embora toda família também, nós vamos ter o que também? Dificuldades, sofrimentos, disputas, vai ter casos de separações e por aí vai. Vários tipos de separações. Pode ser de cônjuge mesmo, separação até infelizmente por causa de alguém partir, de morte. Mas isso acontece em todas as famílias. Então nosso estudo hoje a gente vai começar a falar de uma família que teve na Bíblia e que vai poder exemplificar para a gente, de certa forma, um pouco o que cada um provavelmente passa. Então a gente vai girar em torno de 3 gerações: geração de avô, a geração de pai e a geração de filho. E para conhecer um pouco desse contexto, as suas vulnerabilidades, os seus acertos e a história dessas 3 gerações, ela é registrada. Eu nem vou ler ele todo, porque ele vai ser muito comprido, mas eu vou deixar para vocês lerem, para vocês depois terem curiosidades também de poder ler. É Gênesis capítulo 12 ao capítulo 13. Olha, para vocês verem, são muitos capítulos. É bom que vocês podem fazer uma leitura aí para conhecer um pouco mais da história. E
E depois também, se vocês quiserem comentar alguma coisa, colocar lá no nosso grupo da célula a respeito dessa história, alguma dúvida, aí vocês mandam para mim também. Se eu não souber responder, aí eu vou querer aprender também, como vocês. Aí eu vou buscar informações para eu conseguir dar a resposta para vocês e contrapartida aprender também, se eu não souber responder de imediato. Então, o primeiro da lista das 3 gerações vai ser, no caso, vai começar com o avô. Esse avô se chamava Abraão. Ele era um servo do Senhor, ele foi escolhido por Deus para ser o pai de uma grande multidão. Porém, Abraão não tinha filhos. Em um determinado momento, o que Abraão fez? Se você ler na história aí, ele quis fazer de acordo com o jeito dele. Falou assim: hoje eu vou dar o meu jeitinho de fazer, porque Deus já tinha promessa para dar esse filho a Abraão. Aí o que Abraão fez? Eu vou adiantar essa promessa que Deus me fez, ele não quis esperar mais. Aí o que ele fez? Ele se deitou com uma serva que se chamava Agar. E com ela teve um filho chamado Ismael. Porém, esse filho, ele não era o filho a qual Deus prometia para Abraão. E Deus queria realizar a promessa que tinha feito para ele. Então começou como? Abraão, de certa forma, querendo adiantar aquela promessa. Então ele não soube esperar o tempo de Deus. Mas graças a Deus, Deus ainda foi misericordioso com ele. E alguns anos depois, através da sua mulher Sara, Abraão, aos 100 anos de idade, se tornou-se pai de Isaque. Esse sim era o filho da promessa que Deus tinha dado a Abraão. Alguns anos se passaram e, olhando pela história aqui, aconteceu o quê? Deus, naquela época, resolveu colocar Abraão à prova. O que Deus chegou para Abraão e pediu? Aí Deus fez o quê? Pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, quando Isaque era uma criança, abrindo mão do seu filho legítimo. Então Abraão tinha uma escolha a fazer. Ele poderia ignorar a ordem de Deus, que Deus tinha dado a ele, fazendo novamente o quê? Do jeito dele, como ele fez a primeira vez. Mas para a honra e glória de Deus, o que ele fez naquela época? Ele resolveu obedecer e confiar em Deus. Então a gente também passa por diversas situações difíceis de obedecer a Deus. Aí vai ter casos, a gente vai ter diversos casos que a gente obedeceu e casos que a gente não obedeceu. E com isso vai vir o quê? Os resultados. Qual foi o resultado da sua obediência? Qual foi o resultado da sua desobediência? As consequências a gente já conhece, tanto quando a gente obedece e quando a gente desobedece. Então, dessa vez, o que ele resolve fazer? Ele resolve confiar em obedecer a Deus. Seu filho foi poupado da morte, mas a intenção do coração de Abraão de agradar ao Senhor foi considerada como um ato de amor por Deus. Assim o Senhor, olha o que o Senhor fala para ele. Isso está em Gênesis 22, versículo 15 a 18. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei dos seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então aqui traz para a gente claramente o que? Quando a gente obedece a Deus, Deus se agrada com isso e, consequentemente,
seremos abençoados. Nós e a nossa família também. E o segundo, a gente já falou do avô, que era Abraão, nós vamos falar do pai. Esse pai, que era no caso Isaac, o filho da promessa de Deus, ele já nasceu abençoado. Tinha sobre ele as bênçãos do Senhor, que o Senhor Deus tinha dado ao seu pai, embora fosse... E o que acontecia? Embora ele fosse um homem abençoado, ele também teve lutas e desafios, como nós temos. Isaac tinha sobre sua vida a promessa de ter a descendência abençoada. Mas o que aconteceu com ele? Ele demorou muito para se casar. A Bíblia relata que Isaac, ele se casou com 40 anos de idade. Você imagina naquela época, um homem casar com 40 anos. Para eles devia ser... Era muito tempo, né? Se você for perceber. Então, isso serve de lição para a gente, porque às vezes vai ter sonhos, vai ter promessas que a gente carrega que está demorando a ser realizado. Então, como tem sido o nosso esperar? Como que a gente está fazendo com o nosso esperar? Imagino que não deve ter sido fácil para Isaac aguardar tanto para se casar. Ainda mais considerando o propósito da vida dele, que era ter descendentes, que os seus descendentes formassem uma nação. Mas Isaac, o que ele fazia? Ele esperava em Deus. E a vontade de seu pai era que ele se casasse com uma mulher que fosse da terra dele, filha de seus parentes. Então Isaac esperou e foi se casar-se com sua esposa, aos 40 anos de idade. Após ter realizado essa primeira parte do sonho, Isaac se depara com algo ainda maior. Aí quando ele casou com Rebeca, o que aconteceu? A esposa dele se chamava Rebeca, só que a Rebeca ela era estéril, não poderia ter filhos. Então, como então Isaac continuava a descendência do seu pai Abraão, poderia ele também fazer do seu próprio jeito? Claro que poderia, mas era uma escolha dele. Mas creio que Isaac já tinha aprendido a lição que foi de seu pai, que provavelmente ele ouviu a história e ele já tinha aprendido o que poderia acontecer se ele desobedecesse ao pai. Então ele orou a Deus, esperou em Deus e o Senhor lhe deu 2 filhos, Esaú e Jacó. Aí olha para você ver que interessante, né? Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, que está em Gênesis 25, versículo 21, porque ela era estéril. E o Senhor respondeu à sua oração. E Rebeca, sua mulher, engravidou. E apesar das circunstâncias que a vida lhe trouxe, o que Isaac fez? Ele escolheu confiar em Deus. E assim recebeu a bênção sobre sua vida e sobre a vida da sua família. E o terceiro, aí nós já falamos do avô, do pai, nós iremos falar agora do filho. Ele era o filho preferido de sua mãe. Ele era irmão gêmeo de Esaú, que por sua vez era o filho preferido do seu pai. Esaú era preferido de seu pai e Jacó preferido de sua mãe. Seu nome era Jacó, que significava, naquela época, enganador, usurpador. Em sua casa existia preferência entre os filhos, como foi dito aqui. E a fama dele era aquela. Enganar era algo muito comum em sua vida. Jacó enganou seu irmão e o seu pai. Depois, ele mesmo foi enganado pelo seu tio Labão. Jacó enganou, Jacó foi enganado, Jacó fugiu, Jacó trapaceou e ele ficou enrolado naquelas situações. E aquele ambiente de disputa e falsidade, mentira, inveja, foi reproduzindo isso tudo em esposa e filhos dele. Apesar de carregar sobre si e sobre seus descendentes uma poderosa promessa de Deus, e apesar de ser financeiramente próspero, Jacó passou por muitas lutas e sofrimento,
sobretudo em seus relacionamentos familiares. Então, mesma coisa acontece com a gente. A gente vive, ou já viveu, ou vive ainda vários dramas. E isso, de certa forma, tem um impacto na nossa vida, que seja um impacto positivo ou um impacto negativo. Mas o impacto sempre irá acontecer. Então, a partir daí, começou a acontecer algo na vida de Jacó. Ele começou a ficar igual nós mesmos. Quando a gente, como nos encontramos às vezes em caminhos errados, a gente vai começando a ficar como Jacó ficou aqui, ó. Ele estava cansado de viver daquela maneira. Ele perceberia que viver como enganador estava trazendo sérias consequências para si e para todos em volta. Seus relacionamentos estavam quebrados e muitas feridas emocionais eram geradas nele e na sua família. Então Jacó toma uma decisão, a mais importante de sua vida. Jacó decide buscar a Deus. Se a gente ler no capítulo 32 de Gênesis, com muita calma, aí eu gostaria que vocês lessem, fossem meditando em tudo que eu estou falando aqui na casa de vocês. Aí vai meditando com o tempo, se não der para meditar já na primeira vez que vê o vídeo, vai meditando durante a semana. A gente vai percebendo que ele separou um tempo só dele para estar com Deus, sem que ninguém estivesse por perto ou pudesse o incomodá-lo. Então a gente pode fazer o mesmo. Ter um período, que seja no nosso quarto, qualquer lugar que seja, ter um período que estejamos sozinhos para podermos falar com Deus. E ele perseverou em sua busca. Ele insistiu, ele não desistiu, até que Deus se revelou a ele. Ele foi tentando e não desistiu. E Deus, o que Deus fez com a vida dele? Deus se revelou a ele e mudou até o seu nome, mudou até a sua vida e principalmente mudou a sua identidade. Então é isso que a gente deve fazer. A gente deve buscar a Deus como uma prioridade na nossa vida. A gente, quem não teve, se a gente já teve uma experiência com Deus, e quem não teve terá em nome de Jesus, a gente sabe perfeitamente que a partir daí isso se torna um divisor de águas na nossa vida. Mesma coisa que aconteceu com Paulo, como Paulo se chamava Saulo na época, Jesus apareceu para ele no caminho lá, ele ficou cego e a partir de então Paulo nunca mais foi o mesmo, ele mudou completamente. Então, em Gênesis, olha o que Gênesis 32, versículo 28 a 30, o que aconteceu com ele, cara? Então disse o homem, porque naquele caminho ali, aparentemente era um homem que tinha aparecido para ele, para Jacó. Eles tiveram uma luta, mas ele estava lutando era com Deus. E eles ficaram até de manhã nessa guerreando. Jacó não deixava ele ir embora, agarrava nele, não deixava ele ir embora. Aí depois no final o que aconteceu? Esse homem vai e fala para ele: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia, minha vida foi poupada. E olhando para a vida desses três homens, o que a gente pode ver? A gente pode ver que a vida dos três foram abençoadas por Deus. E o mais interessante é a gente notar que, independente da atitude de cada um ter sido, cada uma trouxe um ensinamento diferente, aquelas atitudes foram decisivas para a vida deles, para eles poderem prosseguir num caminho de bênção, para ter um caminho de bênção.
Então aprendemos com esses 3 homens de Deus que as nossas famílias não são perfeitas, mas que as nossas atitudes perante Deus podem sim nos levar a termos uma família abençoada, independente da imperfeição que a gente tiver. Porque aqui a gente está falando de homens, de carne e osso. Nós temos os nossos erros, nós temos os nossos pecados, as nossas aflições, as nossas lutas, as nossas batalhas. Mas, através da vida deles aqui, nós vamos destacar 3 princípios importantes, aprendidos com eles. Que esses homens de Deus, através desse ensinamento, também a gente pode aplicar na nossa vida e também ter uma vida abençoada. E a primeira lição que traz para nós é o quê? Esse primeiro destaque, esses 3 princípios. O primeiro é o quê? É a obediência, dando o exemplo de Abraão. Que obedecer a Deus é um ato de amor. Quando obedecemos, dizemos a Deus que confiamos nele e devemos confiar nele sempre, independente do que estiver acontecendo. Confiamos no amor dele para nós. Obedecer ao Senhor traz as bênçãos dele sobre a nossa vida, pois o Senhor se agrada em abençoar os filhos que confiam nele, de todo o nosso coração. E a Bíblia destaca em Deuteronômio 28, de 1 ao 14, que as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa família através da obediência. Só sabemos se estamos obedecendo ao Senhor. Como que a gente vai saber se a gente está obedecendo ao Senhor? Se o conhecermos e se obedecermos a tua palavra. Então, para a gente conhecer a Deus, consequentemente, obedecer a sua palavra, a gente está falando da Bíblia. Então, nós temos que conhecer ele através da Bíblia e através desses ensinamentos obedecer o que ele pede para nós. E o segundo, esperar em Deus, como foi o exemplo de Isaac. E a gente sabe que esperar não é fácil. Gera tantas vezes ansiedade, incredulidade. Muitas pessoas se cansam de esperar pelo melhor de Deus e se contentam com algo mediano ou até mesmo algo ruim. Olha para você ver. Às vezes a gente se contenta com algo mediano e tem pessoas que se contentam até com coisa ruim, porque não querem mais esperar. Quantas pessoas entram num casamento inadequado, em negócios ilegais, amizades arriscadas, somente por não conseguirem esperar o cumprimento das promessas de Deus. Isaac decidiu esperar em Deus, ao invés de tomar seus próprios caminhos, como seu pai tinha feito lá no passado. E, consequentemente, com isso que ele fez, de esperar e confiar no Senhor, ele colheu os bons frutos na sua decisão. E para saber mais sobre os resultados de quem espera em Deus, vamos meditar na nossa casa, no impressionante Salmo 37. Leia o Salmo 37 que vocês vão entender. Como que a gente sabe o resultado de ter obediência. E para nós encerrarmos, meus irmãos, o terceiro é ser transformado, como Jacó foi transformado. Ele viveu situações difíceis que geraram muitas feridas em si e em sua família, mas ele decidiu que buscar a Deus e perseverar na sua busca era uma prioridade para ele. Depois do seu encontro com Deus em Peniel, Jacó nunca mais foi o mesmo. Até o seu nome foi mudado para Israel, que significa príncipe de Deus. Seu relacionamento, ele tinha um relacionamento conturbado com seu irmão. E o que aconteceu? Foi curado esse relacionamento. E eles tiveram uma nova fase na vida dos dois.
para experimentar uma família abençoada. Uma das principais decisões que devemos tomar é buscar a Deus. Então, para isso, nós temos que entregar verdadeiramente a Cristo o controle de nossas vidas. E em seguida, permita que Ele transforme você, mudando o nosso nome, curando o nosso passado e alterando a dinâmica dos nossos relacionamentos. Então, meus irmãos, o ensinamento que a Bíblia trouxe hoje foi esse, que deixou através de uma coisa três coisas bem básicas aqui, que nós acabamos lendo no final, é o quê? Que nós devemos ter a obediência que Abraão teve, esperar em Deus como Isaac esperou e ser transformado verdadeiramente como Jacó foi transformado. Sendo assim, Deus pode fazer em nossas vidas as maiores coisas, os maiores milagres. Basta em nós a confiança que Deus fará isso para mim, para a sua família, para a minha família, para a família de todos que estão ouvindo essa meditação de hoje. E eu queria encerrar com uma oração, pedindo a Deus para nos dar discernimento, para podermos cumprir tudo isso aqui, para nós podermos ter obediência, para nós podermos esperar no Senhor e para nós podermos ser transformados. Então vamos orar para encerrar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa meditação de hoje. E eu te peço, Pai, que todos que estão ouvindo aqui, e eu também, Pai, que eu possa, Pai, ter obediência como Abraão teve. Eu possa, Pai, esperar, ter a confiança e poder esperar no Senhor, porque eu sei, Pai, e tenho certeza que o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor sabe a hora melhor que é para mim e para a minha família. E eu te peço no nome de Jesus, que tudo que o Senhor tiver para a minha vida, para a vida de todos que estão ouvindo aqui, Senhor, que seja cumprido, Pai, no seu tempo. Então eu te peço que me dê paciência, que me dê sabedoria de esperar, ó Pai, e não desfaleça, Pai, para viver uma vida medíocre ou até uma vida ruim, Pai. Então que eu possa esperar o melhor que o Senhor tem para mim, para minha família, por todos nós. E por final, Pai, que nós possamos ser transformados como Isaac foi, Pai. Que o Senhor tiver que fazer na nossa vida, que seja até que mude o meu nome, que mude o nosso nome e que mude a nossa história. Que assim seja, Pai. Então eu entrego a minha vida, o controle da minha vida. Eu peço que as pessoas também entreguem o controle da vida delas na mão de Ti, Pai. Porque através dessa lição de hoje, nós temos a certeza que com o Senhor, o melhor acontecerá na vida de cada um. Abençoai a vida de cada um, abençoai todos os familiares que estão ouvindo essa mensagem, que as suas bênçãos possam chegar aos quatro cantos, Senhor, aonde quer que as pessoas estejam, a partir do momento que elas ouvirem essa mensagem, que elas possam sentir a presença do Seu Espírito Santo de Deus, a Sua presença e do nosso Senhor Jesus Cristo, começando a transformar a vida de cada um, Pai. Abençoe a nossa vida, abençoe todos os pais, abençoe os filhos também, os jovens, que eles possam ter coragem de mudar a vida deles também, Senhor, e aproveitar, ó Pai, porque a gente sabe, quanto mais novo a gente é para entrar nos seus caminhos, mais abençoado nós seremos, ó Pai, e nós poderemos ter a nossa vida prolongada aqui na terra, como só a Bíblia já diz, ó Pai, através disso. Então, eu te agradeço por tudo, que nós tenhamos uma ótima semana. Assim eu oro, agradecido, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus.
paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. E uma ótima semana.